Recebendo agora aqui no Panorama, Mauro Rauschel, de Inteligência, Conexão e Estratégia. Mauro, como vai? Muito bom dia. Bom dia, Moisés, bom dia, Aline, bom dia a todos os espectadores e aqueles que nos ouvem. Um dia importante, bonito aqui em Brasília, onde estou hoje, muito sol, muita luz, então um dia muito bacana aqui para nós em Brasília. Qual é que é a pauta aí em Brasília, Mauro? Bom, aqui em Brasília nós falamos de muitas coisas hoje, né? A questão aí do recente anúncio aí da possibilidade da candidatura do Ciro Gomes e quanto isso pode implicar nessa estruturação que está montada hoje, digamos assim, dentro dessa polarização, né? Flávio Lula, com algumas expectativas em torno de Zema e do Caiado, mas né, alguns acreditam que se confirmar essa candidatura do Ciro pode ter uma grande mexida no tabuleiro aí, que pode gerar algumas mudanças de cenário. Não sei ainda fazer uma avaliação concreta disso, mas pode ser um fato novo que mexa aí no cenário político para as próximas eleições. Oi, Mauro, bom dia, bom falar contigo. E um dos assuntos pautados para hoje é a situação dos presos que estão em delegacias, estão em viaturas, aguardando por essa transferência. O que a gente pode falar para a nossa audiência? Eu tenho a sensação, Mauro, que de tempos em tempos esse assunto ele vem à tona. São situações que chamam a atenção de tempos em tempos, mas lá pelas tantas, nós, enquanto sociedade, perdemos o time dessa discussão. Na verdade, Aline, esse é um tema, né, que me é muito caro, né, primeiro porque quando eu cheguei na Secretaria em 2021, né, nós estávamos exatamente vivendo esse mesmo tipo de problema, e naquela ocasião, né, por ordem do governador, se trabalhou e se implementou e se construiu no GESP, né, para o nosso ouvinte, digamos assim, que não lida no dia a dia, né, mas o que é o NUGESP? O NUGESP é uma unidade onde todas as pessoas presas, né, seja por flagrante delito, seja por mandados de prisão, são direcionadas. Ou seja, em Porto Alegre, hoje, existe uma casa especializada que 55% das pessoas presas em todo o estado são dirigidas para lá diariamente. E aquele, então, lugar é onde então, a pessoa privada de liberdade chega, passa pelo assistente social, passa pelo psicólogo, passa pela audiência de custódia, e aí vai, nesta audiência de custódia, ter uma decisão se ele vai para o sistema prisional, se ele vai usar uma monitoração eletrônica, né, se ele vai para a liberdade monitorada, com a tornozeleira, ou se ele vai em liberdade sem nenhum tipo de restrição. E o que está acontecendo hoje? Assim, né? De novo, apesar de termos esse espaço com capacidade para 708 pessoas privadas de liberdade, esse local está superlotado, não está dando conta das prisões diárias, e agora temos uma decisão judicial determinando que só podem ser levados para aquele lugar pessoas presas em flagrante delito, ou seja, quem tem um mandado de prisão expedido e a polícia localiza essa pessoa, faz a prisão e leva, ele não pode ser levado para lá. E essas pessoas estão muitas vezes ficando, né, em viaturas, ficando em delegacias, né, causando aí um grande problema para toda a estrutura de segurança pública, porque é bom aqui a gente deixar claro, né? Eu sou um dos defensores de direitos humanos, tanto das pessoas privadas de liberdade, mas das pessoas em geral. E quando a gente está diante deste cenário, né, de preso em viatura, preso em delegacia, a gente não está só violando o direito da pessoa privada de liberdade, né? Nós estamos violando o direito do policial militar, do policial civil, do policial penal, do policial rodoviário, que muitas vezes estão ali em condições indignas, insalubres. Muitas vezes, numa viatura, eles não têm acesso a um banheiro, eles não têm acesso à alimentação adequada, eles, às vezes, ficam ali além do tempo de jornada que eles teriam que ficar, né? Gera toda uma angústia para a família dessa pessoa presa, que também não consegue, muitas vezes, levar lá o mantimento, dar uma condição mínima, né? E gera também todo um transtorno social, né? Porque quando uma viatura está no meio da rua, com um preso, né, algemado, às vezes numa fechadura, num para-choque, enfim, a própria sensação de insegurança se instala para as pessoas que estão ali transitando próximo desses espaços. E nas delegacias a mesma coisa, né? As delegacias não têm estrutura, muitas vezes não tem nem policiais suficientes para o seu trabalho de dia a dia, né? Tem que ficar ali daí custodiando as pessoas que não conseguem ser levadas para o NUGESP e, consequentemente, para o sistema prisional ou postas em liberdade. Então, esse é um ponto sério de violação de direitos,
Isso, na minha opinião, Aline, Moisés, tem muito a ver com uma política que a gente tem hoje implementada, né, no país, não é só no Estado, da questão do superencarceramento, do encarceramento. A gente acha que todo mundo deve ser preso. Só para vocês terem uma ideia, né, da data que eu saí da secretaria, em 15 de dezembro de 22, para hoje, todos os investimentos que o governo fez, melhorando, construindo novas unidades prisionais, né, com todo o investimento em aumento da estrutura de pessoas, de equipamentos de mobilidade urbana para as polícias penais, enfim, o número de vagas que foram criadas é menor do que o número de pessoas presas de lá até aqui. Ou seja, se nós já tínhamos um problema caótico com uma representação na Corte Interamericana de Direitos Humanos naquele momento, porque as condições eram indignas, hoje nós temos mais presos do que vagas que criamos de lá para cá. Então, embora algumas casas prisionais tenham melhorado, e melhorado muito sua estrutura, o retrato final, no final das contas, é pior, porque hoje eu tenho mais pessoas em casa de verdade e menos vagas no sistema, ou seja, e cada vez mais gente presa. Então, a gente precisa, efetivamente, pensar em mecanismos, né, e talvez investir na monitoração eletrônica, na liberdade monitorada, o uso da tornozeleira como uma saída, né, e aí eu destaco aqui, vou aproveitar, né, fazer meu merchandising aqui, nosso livro aqui, que foi lançado agora recentemente lá no Unijuí. Esse livro fala um pouco sobre requisitos objetivos, ou seja, quem deveria permanecer preso e quem poderia, diante de determinadas condições e requisitos objetivos, ser posto em liberdade, porque isso daria condições, né, do juiz, do promotor, do defensor, do advogado, né, poder aí trabalhar no sentido de dizer, olha, só vamos manter preso efetivamente quem precisa ser mantido preso e vamos colocar em monitoração eletrônica aqueles que podem, né, voltar de alguma forma para a sociedade em determinadas condições, observando determinados requisitos. Então, é um problema sério, né? Não adianta a gente aqui defender, eu sei que vai ter quem vai depois nos comentários aqui dizer, me criticar, enfim, mas eu não estou aqui exatamente para buscar elogios, estou aqui para tentar construir soluções. Não adianta ficar construindo um presídio cada esquina, né? Isso também não vai resolver o problema, não adianta aumentar de forma significativa o efetivo da Polícia Penal, porque isso também não vai resolver o problema, né? Existe talvez uma questão anterior a tudo isso, ou seja, está faltando política social, está faltando escola, está faltando saúde, está faltando emprego, está faltando habitação, está faltando saneamento, porque é isso que, no fim das contas, né, essa ausência de tantas políticas públicas que a gente ainda tem no Brasil e no Estado, né, que fazem com que a criminalidade aumenta, né, que o crime organizado coopte as pessoas, os jovens e os adolescentes para a criminalidade, e, consequentemente, quando são presos, são levados para o sistema prisional, né, criando um segundo problema. Então, temos aí muitos desafios, né, pela frente, mas precisamos encontrar soluções. E a solução, na minha opinião, neste momento, pela ausência e pela insuficiência de vagas no sistema, passa por observarmos critérios objetivos para que o juiz possa colocar em liberdade as pessoas que possam estar em liberdade e que, se a gente mantenha preso, quem efetivamente precisa ser mantido preso. Daí a gente trata de um tema que ele é delicado, né, Mauro? Porque o sistema judiciário teria que agir com mais agilidade. A gente sabe que ele tem sido bastante demorado. Sim, e isso é muito desafiador, e é boa a tua fala, mas até pelo seguinte, hoje, dos 53 mil presos que a gente tem no Rio Grande do Sul, 30%, né, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em torno de 30% não tem sequer uma sentença, né, são os chamados presos provisórios. Então, nós temos hoje em torno de 15 mil pessoas, um pouquinho mais, que estão já cumprindo pena sem ter uma sentença, né, o que ainda é mais grave, ou seja, eu nem tenho um julgamento ainda estabelecido para essas pessoas, e aqui não estou dizendo que todos têm que ser postos em liberdade, porque tem crimes violentos, tem crimes graves de organização criminosa, crimes de tráfico de drogas, né, que a prisão provisória é importante, mas nós temos uma população muito grande de preso provisório, né, que não foi submetida a julgamento, que nem se sabe que tipo de pena vai ser estabelecido para essa pessoa, e que estão ocupando vagas, né, e que estão colocando o sistema nesta condição caótica, exatamente pela incapacidade, vamos dizer assim, do sistema judicial, e aí eu não estou falando aqui só do judiciário, do sistema judicial, né, de dar vazão às audiências de custódia, dar vazão às instruções dos processos criminais, dar vazão aos julgamentos, aos recursos, para que a gente tenha decisões definitivas e aí sim possa efetivar a pena àqueles que forem condenados e colocar em liberdade aqueles que tiverem
ou penas menores, ou que eventualmente também forem absolvidos pelos crimes. Então, esse é outro desafio importante, né? Como é que o sistema judicial gaúcho brasileiro vai sair deste enrosco, vamos dizer assim, desta ausência de vagas e da sua incapacidade de julgar na velocidade que se precisa. Mauro, para fechar o nosso bate-papo de hoje, tem festa dia 3 em Bom Retiro do Sul? Sim, importante. Obrigado, Aline, até por a gente poder falar desse espaço, né? Nós trabalhamos ali na comunidade do Mundo Novo, em Bom Retiro do Sul, né? Tem uma pequena capela que a comunidade, junto conosco, lá está trabalhando e fazendo a reforma, está ficando muito bonita, né? Tem um pouco a ver, inclusive, com a ideia da Rota dos Açores, de colocar as pequenas capelas do interior, né, reformadas e também dispostas para a visitação. Então, dia 3 agora é a festa de São José Operário, é a representação lá da nossa comunidade, e fica aqui o convite para que todos estejam lá. A partir das 10 da manhã tem missa, meio-dia tem um maravilhoso almoço servido e feito lá pelas próprias pessoas da comunidade, e à tarde tem, né, sempre aquela música animada, rifa, sorteios, enfim, tudo aquilo que diverte, né, a nossa população em dias de festa. E aí fica o convite, o almoço vai custar R$50, né? Quem quiser pode entrar em contato comigo mesmo, diretamente aí pelas nossas redes sociais, pedindo para reservar o convite, né? E vai estar lá absolutamente, vai ser super bem recebido, super bem atendido, vai ser uma tarde, um dia, tarde, noite, vamos dizer assim, né? É muito divertido. Então fica aqui o convite para todos para estarem em Bom Retiro do Sul, comunidade do Mundo Novo, dia 3, domingo, né, participando da festa de São José Operário. R$50 almoço e muita diversão. Muito bem. Tem missa às 10 horas da manhã, então será lá no dia 3 de maio. Mauro, te aguardamos e pode me presentear com um livro na próxima visita aqui na Rádio Independente. A Aline não precisa, tá? Mas eu sim. Não, com certeza todos serão, né? Aqui, Aline, até nessa crise que a gente vive hoje, né? Também no estado da questão do feminicídio, né? Nada mais justo, Moisés. Neste momento, eu vou primeiro levar o livro para a Aline e depois eu vou entregar Óbvio. o teu exemplar, tá bom? Isso aí faz parte aqui da briga interna que perfeito. nós temos. Mauro, muito obrigada. Até a próxima. Valeu, um abraço a todos. Um abraço. O Mauro trazendo aí inúmeras pautas importantes. E claro que os suspeitos de feminicídio entram nessa conta. É uma pauta importantíssima, delicada e uma pauta que, como disse o Mauro, não poderá ser superficial, né, Moisés? Tem que ter um aprofundamento, tem que debater, tem que discutir. É difícil o entendimento, difícil resolutiva, né? Tanto que o Mauro disse, essa é uma pauta, uma discussão antiga, uma pauta que vai e volta, reacende vez ou outra, né? E para os especialistas ela é uma pauta constante. O Mauro toca num ponto que ele é fundamental. A gente trata geralmente o fim, Aline. O fim do problema. Exato. O fim do problema é quando o cara está esperando lá o que vai acontecer a partir do movimento que está fazendo a polícia. Mas a gente não trata na raiz. Problema social, problema educacional. Por que a gente tem tantos casos? Por que nós estamos enfrentando tantos problemas? E a gente entende essa frase do Mauro, né? Será que a solução, se nós temos aí 15 mil detentos nessa condição, né? Que estão detidos por hora, mas sem resolutiva final, será que é realmente colocar um presídio em cada esquina? Como é que nós vamos resolver essa conta? E no longo prazo, como que a gente resolve no longo prazo? É uma baita discussão.